depois desse escândalo do gabinete paralelo, essa história dos pastores, tráfico de influência. Eu começo perguntando para o senhor se essa história é o que de pior o Milton Ribeiro fez no comando do MEC. É muito difícil selecionar qual foi a atitude mais grave do Milton Ribeiro. Milton Ribeiro foi um ministro que o tempo todo provocou a área, não sei se vocês se recordam, mas ele chegou a dizer que os alunos com deficiência prejudicavam o aprendizado dos demais estudantes, afirmou que a universidade tem que ser para poucos, que não é para todos. O caso concreto do que ocorreu, do que levou à queda do ministro, porque a incompetência dele era evidente, isso não incomodava o bolsonarismo. Mas o caso concreto que leva à queda dele, esse é um fato inédito. Nunca na história do país, pastores evangélicos ou mesmo qualquer outra liderança religiosa tiveram o mesmo grau de acesso aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao orçamento do Ministério da Educação. Eles, de fato, ali os pastores serviam como lobistas de prefeitos, algo que, infelizmente, se tornou uma prática corrente, não pelos pastores, mas por outros agentes públicos, a partir do governo Temer. Em 2004, Alisson, a gente acordou uma série de princípios e estratégias de transferência de recursos que se pautavam por indicadores consagrados e por também informações produzidas pelo IBGE, pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pelo IPEA, ou seja, existia uma lógica que, além da política do Pires na mão, né, além da troca de favores, né, além do escambo da política educacional, a gente conseguiu estabelecer sociedade civil e governo Lula, e depois continuou no governo Dilma, uma lógica que era uma lógica pautada no interesse público. Isso começa a desconstruir com o Temer, mas da maneira como o Milton Ribeiro organizou o ministério, é possível dizer que nem o Abraham Weintraub, que é uma disputa dura aí, né? Mas nem o Abraham Weintraub conseguiu tornar a situação tão absurda, tão pecaminosa em termos da forma... Aliás, pecaminosa é uma ótima palavra para se referir ao Milton Ribeiro, mas da forma de administração dos recursos do FNDE. Então, isso de fato, até o momento, é inédito. Agora, o toma lá da cá começa com o Temer. A gente tinha vencido essa etapa no governo Lula e no governo Dilma, numa articulação entre sociedade civil e governo, que era dura, era pesada. A gente brigava muito com o governo, mas era uma briga de dois atores, sociedade civil e governo, que queriam o bem da educação, que lutavam e que tinham limites, constrangimentos, mas que acreditavam que o caminho era a transferência objetiva de recursos para garantir que todos os estudantes tivessem educação de qualidade.